Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar se você pode dar comida para o seu gato sempre que ele te pede. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, muitos tutores de gatos têm essa dúvida e na verdade eles acabam fazendo isso mesmo, né? Que é o gato ir lá, começar a miar, começar a ter vários tipos de comportamento e aquela pessoa sempre é levada a achar que o gato dela tá com fome, que ele tá querendo comer. Então ela vai lá, pega um alimento e coloca lá para aquele gato comer, né? E essa pessoa então ela fica repetindo esse comportamento durante muito tempo. Às vezes ela tem a dúvida se ela realmente pode estar fazendo aquilo, se aquilo faz mal ou se não tem nenhum problema, se o gato ele foi feito para comer toda hora que ele quer ali, várias vezes ao dia. Então nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo sobre isso, tá bom? Então fica até o final para você aprender. Primeiramente, nós vamos falar então quais os sinais de um gato com fome. Você provavelmente já sabe muito bem, né? Que é basicamente o seu gato, então, ele vai começar a miar de forma talvez alta ou de forma baixa, ele pode variar os tons desse miado. O gato ele desenvolveu, né, o miado, sempre falo isso, para se comunicar com nós humanos, para nos manipular, porque o miado ele ativa a nossa área do cérebro, a mesma área, né, de quando um bebê está chorando, então uma área de urgência. Então ele fica variando esses tipos de miados. Inclusive muitos tutores relatam, né, que o gato dele tem um miado específico para quando ele está com fome. O tutor até já sabe qual é esse tipo de miado. Além disso, aquele gato então ele vai ficar esfregando na perna do tutor dele, miando ao mesmo tempo. Quando o tutor dele sair para andar um pouco, aquele gato vai sair correndo atrás dele, vai ficar ali atrás dele o tempo todo. Basicamente são esses três comportamentos em conjunto que vão indicar que um gato está com fome, tá? Mas não necessariamente aquele gato pode estar com fome, né? Ele pode ter acostumado a comer, mas ele está saciado, mas ele quer comer mais, né? Igual nós humanos, né? As pessoas que têm uma obesidade muito alta, né? Elas podem comer e podem ficar saciadas, mas elas ainda assim vão querer comer mais, né? O gato ele pode ter esse tipo de processo também, então é importante que você entenda isso. Agora vamos falar se é normal que os gatos implorem por comida, né? Será que o meu gato, Thiago, ele é diferente, né? Ele fica miando, esfregando. Meu gato é esfomeado, mas os outros gatos não. É normal os gatos terem esse comportamento, né, que você explicou, esses sinais anteriores? É normal, tá, pessoal? Imagina que o seu gato lá na natureza ele não tem comida disponível o tempo todo. Ele sempre tem que dar um jeito de arrumar a sua comida. Ele tem que comer, né? Então ele caça ali os seus ratos, os seus passarinhos, né? Mas ele também caça insetos, larvas. Ele é meio que um coletador ali também. Ele tá andando, se ele vê um inseto lento, ele pode comer. Ele aproveita as oportunidades que surgem para ele durante o dia. Então acaba que esse gato ele se alimenta, né, várias vezes ao dia, sim, né? Então, por ele ter esse senso de que, nossa, ele sempre precisa estar caçando, né? Ele dentro da nossa casa, quando você fornece esse alimento para ele, ele vai ficar te pedindo, porque é como se ele tivesse um medo de não ter alimento, sabe? É como se ele tivesse um medo, então, de se ele não me der, eu não vou conseguir alimento, né? Então ele fica ali te pedindo o tempo todo como esse mecanismo, né, de ter alimento ali para ele sentir, né, que ele consegue sobreviver, porque se ele não tiver alimento ele não vai sobreviver, né? Então é normal que o gato sim implore por comida, tá bom? Só que essa imploração por comida, ter esses três comportamentos em um momento em que seu gato está com fome, é normal. Agora, um gato que é assim quase que o dia inteiro,
O gato que se torna um mendigo, né? Vou falar sobre isso no próximo tópico, né? Um gato que ele é realmente um mendigo, ele tá ali o tempo inteiro. Às vezes você acabou de dar comida, logo depois ele já tá ali, né? Pedindo de novo, e você fica assim, meu Deus, eu acabei de te dar comida. E aquele gato, ele é insaciável, né? Então, o que que torna um gato mendigo? O que que faz que ele se torne um mendigo? São várias causas que podem atuar, tá? Então a primeira de todas é talvez aquele gato, ele literalmente ele é mais esfomeado mesmo. Tem essas diferenças, né? Talvez aquele gato específico tem um metabolismo mais acelerado, às vezes ele é um gato mais ativo, né? Nós humanos, cada um tem um metabolismo diferente, tem uma fome diferente, né? E talvez aquele gato ele tenha se alimentado, né, de uma forma mais exacerbada em determinado período da vida dele, ou você já alimenta ele, né, além do que deveria. E quanto mais você alimenta um gato, mais acostumado ele fica a comer aquela determinada quantidade e mais fome ele sente, porque quando ele come mais, imagina que o estômago do seu gato, pessoal, é do tamanho de uma bolinha de ping-pong, é muito pequenininho. Então, imagina o seu gato comendo altas quantidades, isso de forma recorrente vai aumentando ali, vai dilatando ali o estômago dele. O estômago dele começa então em uma dilatação muito crônica, ele começa a ficar maior mesmo. Então, com o estômago maior, ele vai demandar mais comida para se sentir mais saciado, né? Então, esse processo de superalimentar um gato pode levar esse gato a ter mais fome e, portanto, se tornar um mendiguinho, tá bom? Outra causa comum, né, é o gato querer a sua atenção e não a comida, só que ele associou a comida com a atenção. Então, às vezes, você não dá atenção, né, de forma muito recorrente durante o dia. Então, você não tem um momento que você vai lá, simplesmente senta do lado do seu gato, faz um carinho, ou talvez brinque com ele, ou talvez escove ele. Sempre, todos os momentos de atenção que o seu gato está tendo está atrelado à comida. Então o seu gato ele começa a associar, quando eu ganho comida, eu também ganho carinho, eu também ganho atenção. Então eu vou pedir comida. Aí você vai lá, coloca comida, ele come, mas talvez ele nem tá com fome, mas ele vai comer porque ele sabe que quando ele tá comendo, às vezes você tá ali do lado dele, você tá conversando com ele, você tá fazendo um carinho nele. Então existe muito, muito mesmo, esses gatos que associam a comida à atenção. Tá? Então isso é muito importante, você precisa então, nesse caso, desassociar essa tensão aí, tá bom? Mais pra frente eu vou te falar como fazer isso. Além disso, nós temos então o gato que talvez ele tá comendo pouco, né? Então às vezes você segue a minha dica aqui, né, que é parar de deixar alimento disponível o tempo todo e começar a determinar horários para alimentar o seu gato. Só que quando você vai fazer essa transição, às vezes você está utilizando de uma quantidade incorreta de alimento. Então esse gato ele está comendo menos do que ele deveria, né? Por isso que eu sempre falo que para calcular a quantidade e tudo mais certinho, é bom que você recorra ao seu veterinário para ele te auxiliar nisso, né? Então se você está dando menos comida que seu gato deveria comer, ele vai ter mais fome, portanto também vai se tornar mendigo, né? Uma outra questão que influencia aqui é ali você dar uma ração de baixa qualidade. Então uma ração com baixa taxa de proteína, uma ração com pouca fibra, com ingredientes ruins, com muito carboidrato. Então imagina, você como ser humano sabe disso. Quando você come aquele pratão de macarrão, você pode comer assim 1 quilo, aquele prato gigante assim de pedreiro de macarrão. Mas vai dar 2 horas que você comeu ele, você já vai estar com fome de novo. Porque o macarrão, ele é só carboidrato. O carboidrato, ele é rapidamente absorvido e então ele é digerido e absorvido rapidamente. Então, você comeu, vai ser digerido extremamente rápido e você já vai estar com fome de novo então. Porque geralmente o que dá saciedade é o que está ali no estômago ainda sendo digerido, né? Então, se o estômago está vazio, ele vai dar uma resposta, você precisa comer, né? Agora, se o estômago ainda tem ali, né, um alimento que está sendo digerido, ele vai falar, você está um pouquinho saciado, você não está com tanta fome. Então, um dos, né, mecanismos de fome é esse. Então, quando você dá uma ração ruim,
alta em carboidrato, ou seja, vai ser digerido mais rápido, baixa em proteína, ou seja, também mais rápido, porque se você vai no churrasco e come doido, né, adoidado aquele churrasco ali, aquela carne, só carne, você vai ver que você vai ficar até empazinado, você vai ficar sem fome por um período muito grande. Por quê? Porque a carne demora para ser digerida, né? Então, uma ração para gatos que tenha muito carboidrato e baixa proteína, o gato ele vai querer comer mais, né? E baixa fibra também, porque a fibra também traz saciedade. Então, quanto pior a qualidade da ração do seu gato, maior a tendência dele ser um gato esfomeado, tá? Então, essa pode ser uma das causas aí também. A rotina, pessoal, que é o ato que gera, né, essa questão da atenção também, pode se tornar um gato mendigo. Porque o gato é um animal que ele trabalha muito com essa associação, com associações na vida dele, né, tanto positiva quanto negativa. E você pode auxiliar e reforçar cada vez mais que o seu gato se torne um mendigo. Então, como eu disse, é normal que o gato ele tenha um comportamento ali de miar, né, de esfregar em você, de correr atrás de você pedindo comida, quando ele vê ali que o potinho dele está sem comida e tudo mais. Só que, quando o seu gato faz isso, se você sempre faz o que ele quer ali então, que é colocar a comida, esse gato ele vai acostumar a te pedir o alimento dessa forma. Ele vai falar, opa, quando eu faço isso eu ganho comida, então sempre vou fazer isso. E você vai sempre reforçando mais, né? Então esse gato vai se tornando um mendigo ao longo do tempo, tá? Então essa rotina que você possui pode influenciar nisso. Por último, nós temos, né, causas veterinárias, então doenças. O seu gato, existem doenças que podem aumentar e muito a fome dele. Então, duas muito comuns, principalmente em gatos, né, mais velhos, né, mas também podem acontecer mais jovens, é aí a diabetes e o hipertireoidismo, tá? Então a diabetes, o seu gato ele não vai ter insulina, ele não vai estar conseguindo, né, levar essa glicose para dentro da célula, então o corpo dele vai ficar falando, ó, a gente está sem glicose aqui, come mais. Só que o corpo dele não entende que o problema está na insulina, né, e não no alimento. Então esse gato ele vai começar a comer demais. Por essas células não estarem conseguindo, né, ter essa glicose para elas trabalharem direito, esse gato ele vai então começar a perder peso também, né? Então o seu gato ele pode ter diabetes, comer muito e perder peso ao mesmo tempo, tá? Então esse é um sinal muito importante. Além disso, a diabetes vai levar seu gato a fazer mais xixi. Então esses sinais combinados podem levar um gato, né, à suspeita de diabetes e podem fazer com que ele fique esfomeado. O hipertireoidismo, ele basicamente tem uma alta produção de hormônios que são, né, produzidos pela glândula tireoide, muitos deles atuando então no metabolismo do gato. Então o hipertireoidismo, a alta produção, vai levar no caso então o seu gato ele ter um metabolismo altamente acelerado. Então o que ele come já é digerido em um instante e ele vai comer, e ele quer comer a todo momento, porque o metabolismo dele está muito alto, ele está demandando muita energia. Aqui de novo, seu gato também pode comer muito e perder peso ao mesmo tempo, né? A diabetes em gatos, pessoal, só vou recapitulando rapidinho, ela geralmente, né, assim, geralmente não, grande maioria das vezes, ela está associada com o sobrepeso e obesidade, tá? Então você não vai ver diabetes em um gato magro, você vai ver diabetes em um gato gordinho, tá bom? O hipertireoidismo você pode ver então em qualquer tipo de gato, né? E geralmente ali passando dos 10 anos que os gatos vão começar a desenvolver. Mas são só 2 exemplos de doenças que podem fazer um gato virar mendigo. Então é aquilo, né? Tiago, meu gato sempre foi um mendigo, ele sempre ficou pedindo, né? Ele não tá com nenhuma outra alteração, ele não tá perdendo peso, ele não tá bebendo mais água, ele não tá urinando mais do que o normal, né? Ele não tá com nenhuma outra sintomatologia. Aí pode ser essa questão, né? Todos esses outros motivos que eu te disse, talvez. Agora, meu gato, ele do nada ele começou a implorar mais por comida e apresenta alguns outros sinais que podem indicar a doença. Recomendo fortemente que você procure o seu veterinário então, tá bom? Então, agora vamos falar então se eu posso dar comida para ele então, sempre que ele pede. A resposta é não, pessoal. Vocês já viram aqui que quando você reforça cada vez mais esse comportamento, mais ele vai acontecer.
né? E ele acontecendo cada vez mais, primeiro vai ser chato para você como tutor, porque ele vai ser um gato que não vai te deixar em paz, né? Ele vai ficar a todo momento miando, ele pode acabar não deixando você dormir de forma alguma, te acordando ao longo da noite toda. Não, enfim, ele sempre vai estar ali demandando a sua atenção, demandando algo de você, e isso para nós humanos pode acabar se tornando chato ao longo do tempo, tá? Mas uma outra questão que também influencia em você não poder dar comida sempre que ele pede é o sobrepeso e a obesidade, né, pessoal? Porque, como eu falei, quanto mais você reforça, mais o seu gato vai querer, mais ele vai te pedir e ele vai ficar ganhando, então ele vai comendo cada vez mais. Ele come mais e vai pedindo mais, isso vira uma bola de neve. Quanto mais ele come, mais ele distende o estômago dele, mais fome ele fica, ele vai pedindo mais. E tudo isso, né, essa alta ingestão de alimentos maior do que ele deveria estar consumindo, ele vai então começar a ficar gordo, e a obesidade, ela diminui muito a expectativa de vida dos gatos, tá? Estima-se que cada quilo a mais que um gato possui do peso normal que ele deveria ter, diminui em 6 meses a expectativa de vida daquele gatinho, tá? Então é uma doença, é muito grave e deve ser combatida. Não podemos romantizar a obesidade em gatos, tá bom? Então, por isso que você não pode dar alimento sempre que seu gato pedir. Por favor, pessoal, não faça isso, porque você literalmente você vai ficar na mão do seu gato. Você vai mimar o seu gato, né? E é muito bom que você entenda, né, uma comparação com uma criança também, né? Você não mima, assim, tem gente que mima, né? Mas você sabe os problemas que dá lá no futuro você ter uma criança mimada que ela vai ficar esperneando ali, né, gritando, chorando, onde você esteja, para que você dê aquela coisa para ela. E tem pais que vão e ficam dando, né? Só que só vai reforçar aquele comportamento dela. Aquela criança vai perceber que sempre que ela chora e grita, ela ganha o que ela quer. Ela vai crescer uma pessoa mimada, que não vai estar preparada para a vida, né? Isso com os gatos também é verdade. Então você vai estar mimando o seu gato, você vai ficar na mão do seu gato, né? E seu gato ele vai ficar propenso ao sobrepeso e à obesidade, gerando danos à saúde para ele, tá? Então só tem pontos negativos. Não dê comida para o seu gato sempre que ele pedir, tá? Então, Thiago, entendi, não posso dar, né? Mas meu gato ele ainda está implorando. Então, como que eu faço para solucionar essa mendicância, acho que é assim que fala, essa mendicância que o seu gato tem com você, tá? Primeira coisa é criar então um cronograma de alimentação, tá? É você determinar horários muito bem determinados, né, no seu dia para dar ali aquele alimento para o seu gato e ter paciência, pessoal. Ter paciência, porque não é da noite para o dia que seu gato vai parar de miar, que ele vai parar de te implorar por comida. É um processo. A partir do momento que você determinou aqueles horários para comer, seu gato, ele ainda, no intervalo entre eles, o seu gato ele ainda vai ficar te pedindo, ele ainda vai ficar miando, ele ainda pode te acordar durante a noite, mas você precisa ser forte e se ater a esse cronograma e não dar comida fora desses horários, tá bom? O que nos leva ao segundo ponto também, que é ignorar o seu gato. Quando ele começa a implorar, a miar, a espernear, ficar ali esfregando a sua perna, correndo atrás de você, não faça o que ele quer. Não dê comida para ele, nem dê atenção, não dê carinho. Você tem que mostrar para ele que esse tipo de comportamento não gera nada de bom para ele. Quando ele parar com esse comportamento, aí você pode ir lá fazer um carinho, aí você pode ir lá e dar uma atenção. Mas aí você vai mostrar que, olha, quando você ficou quieto, você ganhou a atenção. E você não ganhou a atenção quando você estava ali miando, né, esperneando. Então, você precisa ignorar esse comportamento do seu gato, né, e só reforçar ele positivamente quando ele estiver o comportamento de forma positiva, quieto, tranquilo, porque assim você vai começar, então, a inverter o comportamento do seu gato. Um gato antes que fica implorando por tudo, agora vai ser um gato mais tranquilo, que ele sabe que quando ele fica tranquilo que ele ganha as coisas e não quando ele fica implorando, tá? Então essa parte de ignorar junto com determinar um cronograma de alimentação
são os 2 pontos mais importantes para você fazer com que um gato pare de ficar implorando por comida o tempo inteiro, tá bom? Então foque muito nesses 2 pontos aqui e não deixe de fazer eles muito bem feitos. A terceira questão é o enriquecimento alimentar. Os gatos que imploram por comida, muitas das vezes eles também são gatos que têm uma certa ansiedade, né? Então eles podem acabar comendo de forma muito rápida. Então a terceira coisa é um enriquecimento alimentar. Então, muitas das vezes, esses gatos, né, que imploram por comida e são mais esfomeados, eles também, por sua vez, podem ser gatos muito ansiosos. Então, eles podem acabar comendo de forma muito rápida, né, o que pode acabar levando eles a ficar pedindo cada vez mais também. Então, o enriquecimento alimentar, ele vai fazer primeiro que seu gato coma mais devagar, né? Então, porque ele vai ter que trabalhar ali para aquela ração sair lá de dentro, né? Então, isso vai fazer com que ele coma mais devagar. Além disso, ele vai estar estimulando, né? Sendo estimulado com a caça, né? Ele vai estar fazendo exercício físico, ele vai estar raciocinando em como tirar aquele alimento dali. Tudo isso vai gerar um processo de satisfação no seu gato. Entende? Então ele vai sentir que ele caçou, que ele predou, que ele se alimentou. Isso traz uma maior saciedade para ele, ao contrário do que só ir lá colocar aquele alimento e o seu gato comer. Entende? Então, exercitar esse processo de caça do seu gato também vai ser importante para auxiliar ele a parar de ficar implorando por comida, tá? A quarta questão é usar reforço positivo. Então, tem um reforço positivo que eu já te falei, né? Lá que é, em vez de você reforçar o ato de implorar dele, você reforça só quando ele para de implorar. Mas também tem aqui um outro tipo de reforço que é só dar o alimento para o seu gato quando ele não estiver implorando. Por quê? Nos primeiros momentos, quando você, Thiago, determinei um horário para alimentar, tô ignorando ele nos momentos que ele tá me implorando, tô fazendo tudo certinho. Mas quando eu pego a ração, ele fica doido, né? Porque ele não tá acostumado a ter esses intervalos de alimentação. Então eu pego, ele começa a limiar, começa a ficar meio desesperado para comer, né? Durante isso, não reforça esse comportamento. Tá bom? Então, ele começou a ficar assim, deixa ali a comidinha parada. Aí ele vai ficar miando, ele vai ficar esfregando em você, mas depois ele vai parar. Depois ele vai sentar e vai parar, e vai ficar assim. Aí quando ele parar, você vai dar o alimento, tá? Por quê? Porque você pode parar de reforçar o miado e o comportamento exacerbado dele, né? Quando ele tá te pedindo e você não vai dar comida, mas se quando você for dar comida e ele fizer esse comportamento, você vai estar reforçando de novo. Então não vai fazer sentido, entende? Você tem que parar com esse reforço positivo nesses 2 momentos, nesses 2 pontos, para que seja efetivo isso, tá bom? E número 5, né, dê mais atenção. Então, como eu já falei lá no começo do vídeo, de um dos motivos que levam um gato a ter esse comportamento de implorar por comida, é essa associação entre a comida e a atenção. Então, você ter momentos que você dar a atenção para o seu gato que não está atrelado ao alimento. Então, você vai lá, é o que eu sempre falo, marcar um encontro diário com o seu gato. Ir lá, sentar do lado dele, fazer um carinho, conversar, dar uma atenção que não tenha nada a ver com o alimento. Isso vai ser muito importante também. Porque se no caso do seu gato ele estiver implorando por estar atrelado com essa atenção, vai ser uma das principais, né, dicas que vai solucionar o problema. Porque ele vai começar a pensar, eu tô ganhando atenção e não tem comida envolvida, então não preciso ficar implorando por comida para ganhar atenção. Aí ele pode começar a só pedir comida realmente quando ele está com fome, não se ele está querendo atenção, entende? E número 6, brinque mais. Também naquele sentido que eu disse, né, de ter esse processo de caça, satisfação do seu gato de forma completa. Então, você brincar com o seu gato está fazendo com que ele tenha esse sentimento que ele caça, né, que ele é um gato
traz, né, essa autoestima que ele tanto precisa. Então ele, durante esse processo de brincadeira, e se você conseguir atrelar, isso seria maravilhoso. Determinar momentos de brincadeira, de alimentação, né, os horários de alimentação, tudo certinho, e sempre brincar com ele antes do alimento, porque você vai perceber, né? Te garanto isso. Quando você determinar horários para alimentar o seu gato, esse gato ele vai se tornar muito mais ativo, porque ele vai começar a ter aquela noção de, olha, não estou tendo comida disponível aqui sempre como eu tinha antes. Então agora talvez eu precise começar a caçar. Então ele vai ser um gato mais ativo, mais energético. Então, nesses intervalos de alimentação, antes de você alimentar, se você pegar uma varinha para brincar com o seu gato, você vai ver que ele vai brincar, e ele vai brincar de uma forma mais energética, talvez de uma forma que você nunca viu o seu gato brincar, tá? Então, começar a atrelar a brincadeira, e depois da brincadeira a alimentação, vai ser perfeito, porque o seu gato ele vai sentir que ele predou aquele alimento, e isso para ele vai ser muito importante, inclusive, né, nesse sentido dele se sentir saciado e satisfeito naquela refeição, tá bom? Então basicamente é isso que você deve fazer. Só recapitulando, você não pode dar comida sempre que seu gato pedir, porque ele vai ficar em sobrepeso, você vai estar nas mãos do seu gato, tá bom? E isso não vai ser interessante. E aplicar então, né, lembrar que essa fome exacerbada com outros sinais pode indicar problemas de saúde, então procurar o seu veterinário, tá bom? Tentar identificar a causa específica do seu gato. Será que eu estou reforçando isso? Será que eu só estou dando atenção quando eu coloco a comida? Será que a ração está ruim? Será que eu estou dando pouca ração? Tentar entender, né, qual que está sendo a causa primária desse processo de implorar dele, né, e aplicar as dicas que eu te dei aqui para solucionar esse problema, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim está contribuindo muito o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.